A Olimpíada Nacional em História do Brasil chegou à sua 15ª edição em 2023. Um dos principais objetivos da ONHB é estimular o senso crítico de estudantes a partir de assuntos que permeiam a história e identidade do povo brasileiro. No Rio Grande do Norte, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia lidera há anos um expressivo número de aprovações para a fase final, que acontece em Campinas, São Paulo. Uma Olimpíada do Conhecimento que eu entendo como fundamental para o desenvolvimento da capacidade analítica dos estudantes e de qualquer ser humano em geral, mas sobretudo dos estudantes, evidentemente. A relação com a ONHB é de extrema afetividade, né? Eu entendo como uma ferramenta de extrema relevância para a divulgação do conhecimento, da aprendizagem histórica para nossos estudantes. E é graças ao investimento do IFRN em uma educação não apenas técnica, mas também social, que a instituição é responsável por 85% das equipes aprovadas para a final da ONHB aqui no Rio Grande do Norte. Stephanie Silva é aluna do curso de Eletrotécnica e pertence à equipe Café Filho com Leite do campus Natal Central do IFRN. Ela é uma das finalistas da ONHB e conta da sua relação com a Olimpíada, além da relevância de se discutir a história para além das salas de aulas tradicionais. Eu acredito que a história é uma forma da gente conhecer a nossa sociedade, conhecer as situações e também se desenvolver como uma pessoa, porque você não pode participar da política se você não entende de história, porque você pode se tornar uma pessoa alienada. Dentro da escola, eu acredito que é importante para desenvolver o pensamento crítico. Em história, era uma matéria que eu não vi não que eu não vi importância, mas eu não conseguia me expressar, eu não conseguia aprender, eu não conseguia tirar minhas dúvidas anteriormente. Mas com a ONHB eu aprendi a debater, eu aprendi a ouvir o lado das outras pessoas, eu aprendi a expressar as minhas ideias. A ampliação do conhecimento e, ao mesmo tempo, a construção de uma sociedade mais solidária, né? Então, aspectos da cidadania são ali também presentes e compõem, vamos dizer, um leque de conhecimentos que são necessários para a vida, né? Então, a atividade da Olimpíada ela não é necessariamente vinculada a um conhecimento histórico puro, vamos dizer assim, mas está vinculada a um conhecimento de mundo, a leituras de mundo, a como se portar nesse mundo, a como ler esse mundo, né? Então, nesse sentido, faz-se fundamental para qualquer estudante, né? Seja ele de uma escola que tem uma perspectiva técnica ou não, né? Ter esses conhecimentos aí ampliados. A Olimpíada acontece anualmente e conta com 6 fases online. Cada equipe é formada por 3 estudantes e um professor. Neste ano, a ONHB chegou a um total de 120 mil pessoas participantes. O número é o maior já registrado entre todas as edições e representa um aumento de 68% em comparação com 2022. O professor do IFRN e historiador Francisco Carlos destaca o engajamento das instituições de ensino com a ONHB. Nós estamos basicamente voltando agora de uma situação caótica, né? A sociedade brasileira vivenciou, e a sociedade mundial, de uma forma geral, a pandemia. Então, eu entendo que a gente está num processo ainda de retomada daquele ritmo que nós tínhamos antes da pandemia, né? Que era uma presença muito forte dos nossos estudantes aqui nesse ambiente que nós estamos, na sala de História do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o campus Natal Central. Então, isso aqui era uma pulsação muito forte da participação dos estudantes. E, lentamente, nós estamos retomando essa participação. Já foi forte este ano, já percebi que houve uma acentuada melhoria, mas eu acredito que na próxima etapa, na próxima edição, isso vai se ampliar ainda mais. Viviane Forte é professora de História pela UFRN, mas já foi aluna do IFRN. 2 vezes medalhista de prata da ONHB e 2 vezes medalhista de ouro, Viviane descobriu com a Olimpíada a sua paixão pela história. Quando eu entrei aqui no Instituto Federal, eu gostava muito da área que eu estudava. Eu fiz o curso técnico de edificações, a minha família
toda é da área de construção civil, então foi um curso que eu escolhi conscientemente, eu queria seguir na área. Quando eu vivenciei essa experiência na Olimpíada de História, eu percebi que o meu tipo de inteligência era outro e que aquele espaço era um espaço que valorizava outras inteligências, outras habilidades. Eu me senti acolhida e eu me senti parte. Acho que essa questão da identificação com a Olimpíada foi algo que foi muito importante para mim e algo que eu tento constantemente trabalhar com os meus alunos, que eles se percebam como sujeitos históricos, como pessoas atuantes, como personagens que podem sim mudar o curso da história do país em que eles vivem. Atualmente, a professora realiza mentorias online para olímpicos de todo o país. Nesta final, Viviane é responsável por acompanhar diferentes equipes de 19 estados do Brasil. A minha monitoria ela acontece em grande medida em formato online. Então, assim, eu consigo alcançar alunos de todas as regiões e todos os estados do país. Nós discutimos a prova colaborativamente, professores, mentores, monitores, alunos olímpicos do Brasil inteiro. Então, a gente tem a oportunidade de juntos aprender um pouquinho sobre cada estado. É algo interessante porque a UNHB ela valoriza muito essa regionalização do Brasil. Aos poucos, a UNHB ela tem se transformado porque, assim como a história, ela também é dinâmica. Então, ela carrega consigo um pouco de cada uma das pessoas que fazem essa prova. Ela acompanha sempre as demandas da atualidade. Uma coisa que eu valorizo muito na UNHB é o quanto ela tem essa capacidade de trabalhar com demandas do tempo presente, instrumentalizando os alunos a analisar a realidade que eles vivem hoje de maneira muito mais prática. Perceber problemas estatais, perceber problemas locais, problemas estaduais, questões em relação à sexualidade, a debates étnico-raciais, debates anticapacitistas, antirracistas. Então, a UNHB hoje ela é a ponta de lança para a formação educacional de muitos estudantes e um auxílio muito forte para muitos professores. A UNHB é, para mim, um grande baú de memórias positivas. Eu tenho uma relação muito afetuosa com a Olimpíada, com a cidade, com a Unicamp. Então, eu espero que, de alguma forma, esses alunos eles consigam também se sentir impactados, se sentir encantados e maravilhados, não somente pelo evento, mas principalmente pela história do país em que eles vivem.